ainda assim, dá pra viver em sociedade, tipo, e a religião matriarcal, ela cuidava, digamos, a vida, né, era a principal. Então, o procedimento de parto. Eu li isso no Robert Graves, o livro, o cara de mitologia que eu leio, né? Você pode ter acompanhado o Thomas Bulfinch, não sei qual é o nome do livro daquele que eu li lá daquela outra vez. É que, na verdade, o livro que eu li ele é destinado para jovens, né? Jovens iniciantes na mitologia. Mas é o meu... Por isso que ele é curto. Ele é um livro só, fala um pouco de Zeus, depois fala um pouco de Hércules, fala sobre Cronos, falando um pouco sobre cada um. Nada muito extenso. Dizendo ali também, tem outras versões. Há outras versões sobre Hera, há outras versões sobre Aquiles. Sim, inclusive, voltando aí sobre a coisa das... Que antes era, como chama mesmo? O cara podia casar mais de uma, né? Por que aconteceu, ficou o casamento monogâmico, né? É porque tava tendo um homem demais nessas guerras aí e tudo mais, tava tendo homens demais e mulheres de menos. Homem solteiro é sinal de problema. Homem cabaço é sinal de problema. Aí, qual era também a commodity das guerras? A mulher. Outra coisa também que é interessante falar é a questão da homossexualidade. A homossexualidade parece que começou ontem. Quer dizer, que antigamente Pôncio Pilatos não era gay. Fala em Pôncio Pilatos pra ver. O que é o Pôncio Pilatos? Gay? Ele é gay. Tem alguns faraós também que eles eram gays. Mas eles não são tratados como homossexuais. Então a homossexualidade ela começou com esse negócio da orgia, também é outro pecado. A Bíblia fala sobre, quer dizer, ela não fala sobre isso. Sempre existiu homossexual. A Bíblia, ela condena a homossexualidade. Ela condena a homossexualidade. De homens também, né? Só. Sim, eu tô falando de uma maneira geral. Lesbos, o que era lésbica? Ser chamada dela é que Lesbos era uma cidade da Grécia onde as mulheres eram levadas para serem iniciadas para o casamento. Só que elas se apaixonavam entre elas. Só que depois, por isso que existia a parte da lésbica. A gente sabe que, por exemplo, a religião e a cultura grega, a cultura romana, é uma herança da grega. Então os romanos eles pegaram e absorveram a cultura grega, porque eles achavam que era uma cultura erudita na época. Entendeu? E eles pegaram o amor grego, só que eles subverteram o amor grego. Putaria. Aí foi pro bacanal, aí tanto foi pra que tem o beijo grego. Tem o beijo grego. Ó, e tem o amor grego. Tá, mas a questão é que quando nós vamos conversar, a gente sempre leva para a religião. Qualquer coisa. Podcast Guarda-Chuva Pedagógico, que agora poderá mudar de nome para podcast distópico, ainda não sabemos. Ao vivo, já há alguns minutos. É isso aí. Sério que eu falei de tudo. Tudo. Pode ser cortado. Pode, não, lógico. Pode continuar, é muito bom o assunto. Beijo grego ao vivo, o que vai ser? Pode continuar. O Eduardo Leite vai me ligar e vai dizer, pode continuar o assunto, vamos continuando o assunto, tá bom? Beijo grego, só eu posso. Boa, Paulo, boa. Agora nós achamos o tema, viu? E é legal isso aí, a respeito dessas relações, das relações sociais e a religiosidade. Hoje, o mito muito presente na nossa sociedade, embora tentando apartá-la, né? A gente tenta apartar o mito, a gente tenta negar e trazer para a vida social só a racionalidade, mas cada vez mais o mito nos chama para ele, e a gente sempre recorre ao mito, de várias formas. E o Rodrigo vai apresentar a Fernanda hoje para nós, Essa Rodrigo. aqui é a professora Fernanda, né? Professora de letras e outras cositas mais, espanhol. Outras cositas mais que pode dar margem. Minha excelentíssima esposa, viu? E ela tá aqui para mais uma componente do nosso... Para brilhantar aqui o nosso... Faz coraçãozinho. O nosso encontro aqui de amigos aqui do podcast. Coraçãozinho. E nós estamos falando então aqui da questão da religiosidade. E o quanto a religiosidade afeta as vidas nossas particulares e sociais. Estamos falando de mitologia. E mitologia. Não, mitologia. E a Fernanda tá... Toda religião é um mito. Toda religião tá lendo o livro do Fernando, se a gente falar sobre o livro. É isso, tá certo. Se a gente falar sobre o livro que tu tá lendo, na verdade, como tu tá trabalhando com ele em sala de aula. Bom, vou me apresentar, sou Fernanda, sou professora, já faz 15 anos na área, sou apaixonada pelo que eu faço, mesmo as pessoas sabendo que acho que é difícil, mas eu continuo na batalha. Eu gostaria muito que os meus alunos, colegas de profissão assistissem e compartilhassem conosco
algumas ideias que serão sempre muito bem-vindas. Então, a gente estava falando aqui sobre a questão da mitologia, que eu acho uma coisa muito interessante e que atrai, de certa forma, a curiosidade de várias pessoas, mas às vezes a gente pensa que a mitologia a gente mistura muito com a questão de religião. E então, na verdade, a gente conhece muito pouco sobre mitologia. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, a gente vê que menos sabe. Então é interessante, sei muito pouco sobre isso, mas estou tentando me aprofundar justamente para poder levar uma informação de qualidade, lembrando sempre que é aquilo que eu falo, que toda informação a gente pode buscar através hoje das mídias, que já não estão mais nas nossas mãos, só o aprendizado, e sim nas mãos de qualquer pessoa que tem interesse em aprender. Então, eu estava falando então, sobre a questão dos mitos, que eu acho muito interessante a gente fazer uma conversa sobre a mitologia, tanto grega, tem a mitologia romana, e nisso eu me encontrei, achei vários assuntos interessantes, e faz com que os alunos se interessem também, porque chama a atenção, né? Chama a atenção a questão da vitória, de guerras, de batalhas, e as histórias, na verdade, elas refletem até hoje nas nossas vidas. E é interessante, né? Aquilo que eu estava falando, como o mito nos atrai, mas embora num ambiente que seria para ensinar eminentemente a ciência, que é o ambiente escolar, o interesse e a vontade do aluno quando tu fala em mito e mitologia é incrível, né? Eles estão sempre querendo aprender. E é uma coisa interessante, né, do ser humano, que a gente está sempre impondo a racionalidade, porque lá depois com a Revolução Industrial, a gente achou que tudo ia ser explicado através da ciência, né, e da razão. Inclusive, há ainda um certo conflito entre ciência e religiosidade, mitologia, digamos também, assim, né? Então, eu acho que em determinado ponto a gente poderia até tentar encontrar um lugar em comum, um ponto em comum entre mito e ciência. Vocês acham que um dia a ciência e o mito podem se encontrarem, se ligarem? Porque agora vocês já, não sei se vocês já acompanham, vocês guris aí mais novos, aí, tipo o Evandro, o Auridian, o Paulo não, mas o Paulo é um cara que está sempre atento a esse negócio de tecnologia e ciência. O que vocês acham, assim, uma coisa que todo mundo fala, mas ninguém entende muito, que é a física quântica, que é uma física das possibilidades, a física do subatômico. E não seria uma forma de nós nos religarmos um dia, no futuro, talvez, ao mito? O que tu acha, Auridian? Eu acho que não tem muito a ver, não, cara. Física quântica com mito? Não, eu não estou dizendo tá falando a questão da fé. Da fé, da religião. Justificar tudo, então? Acabar com você. Não, mas tu sabe que tem muitas coisas, por exemplo, que a física quântica, ela é uma física subatômica, né? Então, em vários momentos, ela acredita que, de repente, pode mudar, por exemplo, com a entonação da voz, com determinadas formas, de tu falar perto, por exemplo, de um copo d'água, tu mudar as partículas. O arranjo das partículas atômicas da água. Sim. E isso seria mais ou menos como aquilo que as pessoas crentes fariam ao botar um copinho d'água em cima do rádio e acreditar, e rezar, e entoar. Uma forma meio que não racional. Mas uma forma... É uma questão de energia. Da energia, alguma coisa assim. Ondas. Cara, eu não sei te falar sobre física quântica, né? Eu não sei o que tu falou aí, se faz sentido ou não, mas em questão a fé e ciência, tipo, o trabalho da ciência, como eu não sou professor de ciência, não sei nada, muita coisa assim, né? Mas é uma coisinha ou outra, né? Digamos, para você estudar o átomo, né? Você precisa de fé, né? Por quê? Porque o elétron... Eu não sou professor de ciência, tá, gente? Sou professor de inglês. O elétron, ninguém sabe a posição certa do elétron. Isso, exatamente. É uma probabilidade disso estar ali. Eu não quero ir para a física quântica, porque eu não sei bulhufo. Mas aí é subatômica, por isso que eu estou te dizendo. A ciência encontrando a... Mas o elétron, nós precisamos de fé para acreditar que ele está naquela posição. Sim, porque não vê. É só isso, nós não vemos. Mas, por que é uma teoria, uma matemática, comprovadamente na matemática, e que funciona. Não é uma questão de religião e de fé. É uma questão de fé, assim,
A princípio, Mas mas não é uma uma fé religiosa. Não é uma fé religiosa, Não, é uma fé que nós temos certeza. É alguma coisa Então- metafísica. Então já morre por aí. Não dá para fazer uma comparação com a fé religiosa. Não, com a fé... eu não tô fazendo uma comparação em termos de valorização, qual é melhor ou pior que a outra. Eu tô dizendo que... Não, também não fiz. Isso, não, eu sei, claro que não. Mas o que é uma coisa que não é. A fé religiosa, ela é uma coisa da pessoa ali. Sim. Mas Mas é uma forma... Olha aqui, ó, a ciência está procurando encontrar alguma coisa que talvez a religião, por outra forma, tente encontrar também. Que é um estado de bem-estar, de uma vida melhor. Que a finalidade filosófica, por exemplo, a filosofia minha estuda, que a finalidade última do ser humano é o encontro da felicidade, é a realização, é ser feliz, né? Só que às vezes a gente percorre caminhos diferentes. Não estou dizendo, claro, para a gente ser nem cientificista, nem extremamente religioso, cego. Eu não concordo. A ciência não busca felicidade. A ciência busca talvez um conhecimento, né? Pode estudar uma coisa que ela não pode gerar benefícios nenhum, cientificamente, né, falando. Benefício nenhum para a humanidade. Né? Sim, só o conhecimento busca dela, o conhecimento do busca conhecimento. respostas. A resposta Sim, mas ao fim e ao cabo, tudo que a gente procura como ser humano, indivíduo, a finalidade última da nossa vida é a busca da felicidade. Então, talvez seja Sim, e a ciência e a tecnologia, a ciência é a ferramenta. É a ferramenta. Sim, não é nesse sentido. Nesse sentido eu concordo com vocês, não certo? Tá, mas e quem sabe a felicidade ela não esteja atrelada ao conhecer, ao prazer de conhecer, ao prazer. Eu acho que a felicidade está atrelada ao Descobrir. ao desconhecimento. Vocês saíram do assunto mitologia e entraram Já no volto. assunto felicidade. Eu tenho uma opinião sobre ciência e felicidade, gente. A partir do momento que a ciência faz uma descoberta, tipo, algo que prolongue a vida do ser humano, ela vai tornar o ser humano mais feliz porque ele vai conseguir viver mais. Mas isso é E vai atendendo às necessidades um humanas. lado, né? Então, acontecimento dentro e de a toda uma ciência área. e a religião, eu acho que elas, ambas, as duas, promovem felicidade nos seres humanos em algum grau. Assim como também promovem tristeza. Também promove a Acho tristeza. que no campo filosófico. Por bastante, exemplo, né? o mesmo, Que o conhecer te faz. Sofrer. o mesmo momento que o homem descobriu o átomo, né, e ele pôde manipular uma série de medicamentos e curar uma série de doenças também, esse mesmo átomo produziu uma bomba que é capaz de destruir o mundo, né? É muito Ao mesmo complexo. tempo que a religião te produz satisfação, né, um encontro com Deus, a própria crença que tu vai viver depois da morte, ela produziu muitos eventos sangrentos na história da humanidade. Então, na vida, tudo é, digamos assim, relativo. Eu vou dar uma de Rodrigo e vou finalizar o assunto falando que a ciência só quer dinheiro, né? A ciência é algo capitalista. Todo fim da ciência Olha é o por Rodrigo poder, aí. né? A venda de remédios para salvar pessoas, a venda de bombas para matar pessoas. E assim É o por poder, diante. exatamente. Eu acho que tudo não, poder ainda, é conhecimento, é poder. eu acho que não tem esse paralelo entre ciência e religião. Eu acho que a religião tem o seu... Eu não acho, assim. A religião deve ter o seu lugar e a ciência o Com seu. certeza. Mas o paralelo mesmo da religião não chega nem perto da ciência. Sabe, gente? A religião está mais para leis e convívio em sociedade. Tá? Tipo, a religião, qual momento ela foi importante? Para justamente unir o povo para viver com a sociedade em si. Tá? Criar as regras, né? Para que o povo não se matasse. Eu acho que Tanto a religião... pode... Tanto é que a religião atrasou muito a ciência, né? Atrasou muito a ciência também. Mas é mais uma coisa de convívio, né? Tipo, não... matar o próximo, não matar o próximo. Uma coisa bem óbvia pra gente. Mas em algum ponto a sociedade em si, nos primórdios lá... Precisou dessa imposição da religião para não fazer. Isso. Precisou de um cara lá, um cara que seja respeitado por todos, falar isso para que eles não cometessem atrocidades. Assim como aquelas leis de talião, não sei qual é o nome do maluco lá. Sim. Lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Todo mundo fala, eita, que coisa mais bárbara e tudo mais, mas talvez tenha sido a coisa mais humana, de direitos humanos da sua época, né? Vai uma pessoa roubou
um pão, um milho, né, para comer e recebia a pena de morte. A mesma pena, uma pena para um cara que cometeu outra atrocidade, a mesma pena, né? Tipo, roubou uma pequena coisa e recebeu a pena de morte. Né? Acho que talvez a lei de Italião tenha sido uma lei mais humana, né? E a religião ela vem muito mais nisso. Acho que ela está mais para uma coisa de sociedade, regras de convivência, do que para uma coisa que explique o sentido da vida. Talvez essa parte do sentido da vida nem os pessoal religiosos levassem tão a sério. Porque para mim, o Velho Testamento, vou pegar um exemplo do Velho Testamento, primeiro é só uma canção aquilo ali. É só uma canção que para eles é uma canção bonita, né? Pode ser bonita, mas não é algo assim para ser levado a sério e tudo mais lá. Mas não sei. Eu não estudo religião também, assim, coisa mais. A meu ver, é só uma coisa. O Auridiano foi correto, claro. A religião, eu já comentei com vocês, é o maior dispositivo de controle social. Uhum. Ela foi elaborada, obviamente, por uma necessidade humana para um melhor convívio intrasocial. Tá? Mas a finalidade é a mesma. Sim. Tá? A ciência busca por outros meios, de outra forma, tá? O jeito de se viver em sociedade. Mas, Rodrigo, a melhor forma. A ciência, ela foi colocado, tu não estava aqui presente. A ciência totalmente capital que busca poder. Não, a ciência ela não é do capitalismo. A ciência ela foi cooptada pelo capitalismo. Se não existisse capitalismo, antes de existir o capitalismo, existia a ciência. Eu também concordo. Entendeu? Então é o seguinte, ó, a ciência, o problema da ciência é que ela é cooptada, é aquilo que eu falo da relação da inteligência artificial. O problema da inteligência artificial não é a inteligência artificial. E a religião, Rodrigo, ela foi cooptada também pelo poder? Não, ela foi usada. Mas ela foi cooptada. Sim, é que sempre teve. Se tu tem um dispositivo de controle de massas gigantesco, é óbvio que alguém que detém o poder e que quer, digamos, um soft power, um caminho mais suave, ao não ser o uso pela força para controlar essas massas, vai pegar. E a educação hoje foi cooptada também? Também foi cooptada. Ela sempre foi. A educação escolarizada, não é educação grega ou educação romana. Ela nasceu sob o escopo do capitalismo. Entendeu? Então mas também não tem muito a ver com a religiosidade. Então a religiosidade é o seguinte, o Auridiano está muito correto e certo. Ela tem como pressuposto, um dos pressupostos principais é o controle da sociedade. É ditar as normas de conduta e de convívio. Porém, ela sim, Auridiano, ela procura sempre um horizonte para o além. Uma vida melhor no além, uma utopia numa vida melhor, num convívio melhor social. Esse é o fator principal da sociedade. Agora, o controle social, tá, que diz respeito a ela também, é uma parte dela. Mas o principal é esse. E a ciência, por sua vez, ela é uma maravilha. Ela sempre foi boa e o homem sempre foi um cientista. Desde a Era do Fogo, das primeiras descobertas aleatórias do homem, que o homem conseguiu, através do ato reflexivo, descobrir as coisas, ele já começou a fazer ciência na tentativa de melhorar a vida dele. Tá? De ter uma vida mais abrasível, menos desgraçada para o mundo que ele vivia. E até hoje nós vivemos essa pegada. Só que cada um busca por um determinado jeito. Entendeu? E, obviamente, a religiosidade sempre foi cooptada pelo poder, porque é um dispositivo de controle social imprescindível para quem quer dominar uma grande população. Então, aí, obviamente, existiu o Código de Hammurabi, que foi o primeiro que foi o olho por olho, dente por dente. E aí, sim, para controle social. E ela sempre foi utilizada para cooptar as pessoas para determinadas ideias, como é hoje. Agora que uma coisa que é muito pesquisada e é muito debatida, é se nós somos seres místicos, tá? É da natureza humana sermos seres místicos, assim, termos uma certa religiosidade dentro de nós, não no sentido de religião. Religião é uma coisa nova, no sentido de crença, metafísica. Porque nós nunca conseguimos ser totalmente racionais. A racionalidade, ela é posterior ao místico. Primeiro veio o místico, depois veio a racionalidade. Então é uma luta, e eu acredito que por caminhos diferentes, cada um, e às vezes tortuosos, e às vezes sendo cooptado por grupos de poder, todo mundo quer chegar a um determinado lugar comum a todos, que é uma forma de viver melhor.
eu não uma felicidade plena, mas momentos mais felizes e com menos agruras e menos desgraça na vida, né? É só uma... E, Fernanda, e esse livro que tu tá lendo, qual é o nome desse livro? Eu me interessei. Fala sobre os mitos dentro da mitologia grega. Só que esse livro ele divide um pouco os nomes com os nomes gregos. Então ele fala ali sobre alguns deuses que tinham um nome digamos, na mitologia grega e outro nome na mitologia romana. Então a mitologia romana usou vários desses deuses, trouxe eles também para as suas crenças. Eu acho interessante também comentar sobre o que vocês estavam comentando também, que a gente diverge sobre vários assuntos, mas todos eles estão encaixados no outro, né? Que, por exemplo, durante a Inquisição, que eu acho que foi um tempo muito cruel, onde a religião utilizou politicamente seus tentáculos para, digamos, amedrontar a sociedade, onde a ciência nunca cresceu. Tanto é que se tu tomasse um chá para uma dor de barriga, tu já era uma pessoa condenada ou à fogueira, ou digamos, a ser afogado, justamente por conhecimentos, né, dentro, digamos... porque era fora do escopo religioso. Exatamente. Que se queria naquela Ou seja, nós não poderíamos... que ameaçava o status quo, né? Ter conhecimento, né? Não poderíamos sair daquela redoma religiosa. E aí, se nós saíssemos disso, nós, digamos, éramos condenados à morte. Onde é que tu encaixa, Juliana, essa fala da Fernanda? Eu não ouvi. No feminismo. Eu não ouvi, eu tava tentando... Feio. Eu tava tentando abrir o árvore de livros pra achar um livro. Feio. Não, você estava falando sobre a questão das bruxas, que eram queimadas na fogueira. Elas eram consideradas como bruxas pelos chás, por elas terem um vasto conhecimento, técnicas medicinais, que até hoje nós usamos. Nós usamos muito em casa ainda coisas dos avós, bisavós, que são, digamos, são conhecimentos, digamos, xamânicos, a gente pode falar, que eram condenados, né, pela religião. E isso tirou a vida de muitos inocentes, de muitas pessoas inocentes, de maneira assim, extremamente violenta, que foi através da fogueira, foi através de afogamento e tantas outras coisas como apedrejamento. É como tu falou, é sempre a imagem da mulher nesse lugar ruim, né? Sempre pejorativo, sempre ruim, sempre sedutor, sempre usado para acabar com os pobres homens oprimidos. Mas isso é tudo culpa da Eva. A Eva errou, né? Pois é. Quando a Eva cometeu o primeiro pecado... É sempre a mulher, né? Foi a Eva que desobedeceu, foi a Eva quem cometeu o primeiro erro. Na verdade foi Lilith, né? Mais uma mulher. Mais uma mulher. Aí, na verdade, entra a questão... Aí nós entramos na mitologia hebraica, né? Deus Mas se a gente for pensar, a mulher ela é só vista como uma questão sexual e não vista como questão cultural. Como se a mulher não tivesse cultura, não tivesse capacidade de aprender. Eu hoje, né? Eu gostaria de colocar assim, para vocês que nem sempre foi assim, né? A primeira questão de mitologia era a deusa, né? As deusas começaram a história. O mundo era matriarcal, depois ele mudou para patriarcal. Porque a mulher era considerada algo sagrado, porque ela gerava vida e ninguém sabia como aquela vida se gerava. Exatamente. Então a mulher era algo sagrado, né? Depois que veio o patriarcado, pela questão, né, Rodrigo, do capitalismo, não é isso, Rodrigo? Que o homem tinha necessidade de saber quem é que ia ser seu herdeiro. Não era bem o capitalismo, mas é a incipiência dele, né? Porque isso é antes da Idade Média, né? Isso é na Idade Antiga. Antiga não, pré-histórica, digamos assim. Mas antes... Quando nasce o sentido de propriedade privada. Eu acho que isso aconteceu quando tu teve uma necessidade de guerreiros, né? Sim. E aí a necessidade de guerreiros aumentou o valor do homem dentro da casa. Isso. E o da mulher diminuiu, né? Porque a mulher não tinha nenhum outro papel além da geração da vida. E aí o homem não. O homem precisava fornecer o alimento, o homem precisava fornecer a segurança. Exato. Tudo ficou nas costas do homem
e aí o valor do homem dentro de casa subiu. E por que isso é tão Fica mais pra forte frente até com um hoje? pouquinho Porque é ali. uma sociedade muito... Criada em cima disso. É uma sociedade exclusivista, é uma sociedade de alta performance, onde o que vale ainda é o uso da força. Ou a nossa sociedade que a gente vê não é o uso da força. Em Paulo. Tá, mas é declarado que isso não existe. Paulo. Não. Que isso é uma falácia. Não é na sociedade prática que se vive, ainda é. Por exemplo, a grande maioria dos homens das pessoas que morrem, por exemplo, na guerra, por exemplo, da Rússia e da Ucrânia, embora muitas mulheres estejam no fronte lutando, são homens. Sim. Entendeu? Então tu precisa do uso da força para manter essa sociedade. Tá, mas Eu eu não digo tô assim... defendendo. Tá, mas eu Até digo que assim ponto que... o uso da força é válida se a guerra é muito mais travada hoje por inteligência e armas Isso de é alto poder. tecnológico. Tá, mas, Não, mas ainda a é gente não um- pode se esquecer que guerra ainda tem regra, guerra ainda tem lei, alguns armamentos são Exato. proibidos de serem usados e por isso a gente ainda tem homens fazendo linhas de frente, criando barreiras, entrando e tomando controle de cidades. Então ainda a cavalaria é necessária e é o que ganha uma guerra. Até agora Cavalaria mecanizada hoje. é exatamente, É. mas ainda assim são seres humanos Exatamente. fazendo a linha de frente contra outros seres humanos, que é o que torna a guerra justa, vamos dizer assim, né? É o que... Não, na realidade, por exemplo, a gente tem muita forma.